Que caminho você vai tomar? O que fazer quando confrontado com o medo? Todo mundo lida com dificuldades na vida. Mais cedo ou mais tarde, algo nos assusta. Pode ser o processo de envelhecimento, uma cobra, o medo da rejeição, ou uma conta bancária cada vez menor. Já se foram os dias em que precisávamos nos preocupar com leões nos perseguindo, a menos, é claro, que você more no Quênia. O medo tornou-se mais sutil. Nas palavras de Christine Neff, autora do livro Autocompaixão, agora nossos medos surgem não apenas de becos escuros, ou sons que se ouvem à noite, mas de ameaças ao nosso autoconceito, a ideia de quem pensamos que nós somos. No entanto, eles acabam causando níveis semelhantes de estresse no corpo, como aquele leão nos perseguindo. O medo que nos domina, dia após dia, é o medo de não sermos amados, de sermos maus, errados ou fracassados. Quando nos deparamos com o medo, temos duas escolhas possíveis: reagir ou responder. Quando reagimos, permitimos que o medo nos apanhe, controle nossas emoções, nossas ações, nossas palavras. Mas quando respondemos, transformamos um momento de medo em um momento de empoderamento. O que é uma reação ao medo? Quando somos expostos a uma situação traumática, ocorrem 3 reações: lutar, fugir e congelar. O tipo de medo a que me refiro, no entanto, não são situações de vida ou morte, embora aprender a responder em vez de reagir nessas situações seja muito útil. No nosso dia a dia, são os pequenos medos, as ameaças percebidas ao nosso autoconceito, que nos enfraquecem e nos levam a reagir. É nesses pequenos medos que temos a oportunidade de mudar nossas vidas. E vemos 3 reações semelhantes a esses pequenos medos: lutar, fugir e congelar. Lutar. Quando lutamos contra o medo, atacamos como se fosse um perigo para nós. Isso faz sentido se for um leão atrás de nós, mas na maioria das vezes nossos medos são sutis. Tememos o ridículo, o fracasso, a rejeição, e quando esse tipo de medo, muitas vezes reagimos atacando a nós mesmos. E se não estamos atacando a nós mesmos, estamos atacando nossos parceiros, amigos ou um estranho por coisas, que muitas vezes são afrontas imaginárias. Em ambos os casos, apenas derrotamos a nós mesmos. Fugir. Quando fugimos de um medo, fazemos tudo o que podemos para fugir e evitá-lo. Isso nos deixa impotentes diante de qualquer coisa que nos amedronta. Também pode limitar severamente nossa liberdade, pois quando definimos nossa vida pelo que devemos evitar, isso corta nossas escolhas. Certa vez, conheci um ator que tinha uma carreira razoavelmente bem-sucedida, mas teve que recusar muitos dos melhores papéis que apareceram, porque tinha medo de voar para outros locais. Esse medo não apenas limitava seu tempo de lazer, mas também suas oportunidades e prosperidade. Congelar. Quando congelamos diante de um medo, ficamos imobilizados, sentindo que não podemos agir de uma forma ou de outra. Podemos nem perceber que estamos com medo, mas nos tornamos indecisos, incapazes de discernir qual caminho seguir ou o que fazer. Podemos perder relacionamentos por nossa incerteza sobre compromissos ou promoções, apegando-nos ao que é familiar e não querendo fazer qualquer movimento. O outro caminho, responder. As reações de medo podem ser muito familiares para nós, mas como responder em vez de reagir? Na verdade, são 2 perguntas em uma. Primeiro, nos perguntamos como ganhar a capacidade de resposta, como desenvolver esses músculos internos para superar a reação. A questão também implora de que maneira respondemos, pois também há opções de resposta. Na verdade, não precisamos nos preocupar em ganhar a capacidade de responder. Todos nós temos a capacidade de responder, de superar o medo ou qualquer outra reação negativa. Faz parte do equipamento interior com o qual nos encontramos como seres humanos. O problema é que raramente a usamos. Às vezes,
Usamos tão pouco essa capacidade que nem pensamos que a temos, ou não temos ideia de como usá-la, se a tivéssemos. Mas ela está lá, alguns a descobrem em uma situação de crise, onde espontaneamente entramos em ação, e ajudamos alguém preso debaixo de um carro ou preso em uma casa em chamas. Ocasionalmente, as mães descobrem isso durante o parto, e outras ainda se conscientizam dessa capacidade inata de superar uma reação de medo, quando sabemos que é importante não mostrá-la aos nossos filhos, para que não fiquem com medo. Tornamo-nos corajosos em seu benefício. Como qualquer outra capacidade, aprender a responder em vez de reagir, requer prática para desenvolvê-la. É como um músculo, temos bíceps, mas será que realmente os usamos? Quão fortes eles são? Se você não estiver levantando algum tipo de peso, seja na academia, ou carregando toras para pilha de madeira, eles não ficarão muito fortes. Portanto, para nos tornarmos bons em responder ao medo em vez de reagir, devemos estar dispostos a levantar os pesos pesados. Enfrentar nossos medos, investigá-los e encontrar alternativas para responder. A vida nos dá muitas oportunidades para praticar. Responder ao medo em vez de reagir significa que temos uma escolha sobre a maneira como nos comportamos. Quando reagimos, estamos inconscientes, como uma reação automática. Podemos sentir que estamos conscientes disso, porque podemos realmente nos observar no processo. Observamos como ficamos sem palavras na frente de um grupo. Estamos plenamente presentes ao fato de termos acabado de consumir uma caixa inteira de biscoitos, porque não suportamos nos sentir sozinhos. Mas estas são reações inconscientes, no entanto. Responder significa que escolhemos uma ação que é mais útil para nós mesmos e para a situação, independentemente de quão desconfortável seja. Assumimos a responsabilidade por nossa vida e pela situação, e, portanto, afetamos como ela nos afeta. Responsabilidade significa capacidade de responder. Que caminhos devemos seguir quando queremos desenvolver nossa responsabilidade diante do medo, nossa capacidade de resposta? Existem 3 opções principais, e possivelmente até mais, ao medo que podem realmente transformar sua experiência da situação de medo. Tolerância, coragem e destemor. Tolerância. Tolerância é a capacidade de resistir a algo. Aprendemos a aceitar o que é quando somos tolerantes. Tolerância é uma palavra usada em relação às relações interculturais, tornar-se justo, e aceitar culturas e costumes, que são diferentes dos nossos. Também é usado para descrever a capacidade física de uma pessoa, para suportar uma substância como álcool ou analgésicos. Uma pessoa com alta tolerância pode beber muita bebida antes de mostrar sinais de intoxicação. Mas a tolerância também é definida como a capacidade de suportar dor ou sofrimento. Em vez de reagir, podemos aprender a suportar o que é. Minha filha está aprendendo esse conceito da maneira mais difícil agora, com uma gripe e um olho roxo. Ela está bastante desconfortável e infeliz com isso. Mas à medida que amadurecemos, aprendemos a aceitar que às vezes adoecemos, que vai passar e podemos tolerar isso. É o mesmo com os medos. Eles surgem, dão medo, mas na maioria das vezes, podemos estar com esse medo e saber que vai passar. Podemos aprender a tolerar a situação em vez de fugir dela, e cada vez fica um pouco melhor. Este é um aspecto de uma terapia tradicional para fobias, conhecida como dessensibilização sistemática. O paciente é exposto à situação indutora de medo, um pouco de cada vez, e lentamente se torna dessensibilizado, mais tolerante, em relação à fobia, até que ela não mais controle sua vida, ou pelo menos não o limite severamente. Coragem. A segunda resposta a ser engajada, quando confrontado com o medo, é a coragem. Coragem é distintamente diferente de destemor. É o ato de ter medo e seguir em frente com a ação certa de qualquer maneira. Tornamo-nos corajosos quando caminhamos pelo parque em vez de comprar mais coisas para nos sentirmos melhor,
quando respiramos fundo em vez de gritar com nosso filho ou parceiro, quando levantamos a mão e falamos em uma reunião mesmo com medo de sermos julgados, quando nos sentamos quietos em meditação, mesmo que algo grite para nos mexermos apenas mais uma vez. Fazemos a coisa certa, mesmo que seja desconfortável ou assustador. Como Lao Tzu, autor do texto antigo, o Tao Te Ching, disse: ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem. Uma das maneiras mais poderosas de criar coragem é amar, quer alguém o ame, ou não. Amar diante da rejeição, ou não conseguir o que deseja. Amar quando não tem vontade, ou mesmo quando acha que alguém não merece. Isso inclui amar a si mesmo. Quando amamos sem limitações ou condições, reconhecemos que não há nada que alguém possa dizer ou fazer que possa ferir nosso senso de identidade. O amor é sua própria recompensa, e o amor supera o medo. O que me leva à terceira resposta, que você pode escolher diante do medo, destemor. Estar verdadeiramente livre do medo é estar cheio de amor. Obviamente, esta não é uma prática para iniciantes, e não é para os fracos de coração. Na verdade, isso não é algo que você pode fazer acontecer, mas algo que resulta de muitos anos de prática espiritual, de levantar pesos pesados. Os maiores gurus espirituais, como Jesus, eram mestres desse tipo de amor, e isso lhes deu a maior força interior que existe. Eles poderiam enfrentar as situações mais ameaçadoras, assustadoras e dolorosas e enfrentá-las com graça e poder. Tornamo-nos sem medo, quando confiamos completamente em algo maior. Na filosofia do yoga, essa prática é chamada Svara Pranidhana, que quer dizer entrega ao divino. Esta é uma prática poderosa. É deixar de lado nossas tentativas de controlar o que tememos, e o reconhecimento de que algo além de nós, a fonte do cosmos e toda a vida, é muito melhor para comandar o show. Mais importante do que isso, nos tornamos destemidos quando superamos a vidya, que quer dizer a ignorância de nossa verdadeira natureza. Quando percebemos que nosso verdadeiro eu, não nosso eu limitado do corpo, mente ou personalidade, é divino e eterno, que não tem começo, nem fim, e é imutável, não está sujeito a condições ou experiências, então o que há para temer? Isso não é algo que podemos simplesmente compreender intelectualmente, pois se pudéssemos, a maioria de nós estaria lá. Isso é algo que, para realmente nos tornarmos destemidos, devemos nos tornar. Isso é iluminação. Da próxima vez que você se deparar com um medo, qual caminho você seguirá? Você vai notar sua reação? Você vai considerar como você poderia responder? Permita-se tornar-se mais tolerante com o desconforto, enquanto desenvolve a coragem de agir corretamente, mesmo sentindo medo. Pratique a conexão em seu coração com a fonte do amor e sinta amor e compaixão por você e pelo outro. Ao percorrer este caminho, um dia você saberá que seu verdadeiro não pode ser tocado por nada que você teme. Gratidão. Namastê.